Oi, gente! Hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente, uma data que foi criada há 45 anos pela ONU para que a gente refletisse sobre o nosso papel como indivíduos e a gente se engajasse para pensar o que são os impactos do nosso consumo pós-revolução industrial no meio ambiente, né? A gente está vivendo um momento muito desafiador no mundo. O Trump recentemente retirou o acordo, ele saiu do acordo, retirou os Estados Unidos do Acordo de Paris. Isso significa que o país, que é o segundo país que mais emite gases de efeito estufa, saiu do Acordo de Paris, do Acordo do Clima. Quando a gente pensa que a gente tem um momento muito desafiador, com o Trump fazendo isso, com o Temer, com o Temer quase assinando uma proposta do Senado de diminuir as áreas de conservação da Amazônia e com o mundo como está, eu queria trazer uma reflexão sobre o papel de cada um. Quando a ONU cria esse dia, há 45 anos, era justamente para a gente se engajar, para a gente entender o nosso papel, para a gente entender a nossa voz. A gente vê dois governantes em países distintos, a exemplo de muitos outros no mundo, que estão tomando decisões que afetam o mundo inteiro. Quando os Estados Unidos saem do Acordo de Paris, esse CO2 que ele está emitindo lá, em todos os países onde ele tem fábrica, né, onde são produzidos em todos os países onde são produzidos os produtos consumidos pelos Estados Unidos, o que isso significa? Isso significa que o clima do mundo vai mudar. Isso significa que a soberania americana, ela não pode mais ser uma soberania quando a gente pensa que os impactos das decisões americanas vão impactar o mundo inteiro, vão impactar a mim, vão impactar a você. Isso significa também que o Trump está vendido para a economia. Isso significa que as mudanças climáticas acontecem muito mais por uma decisão da economia do que de qualquer outra coisa. Muito mais entendendo quem são os grandes players hoje no mundo. E aí volta para a gente. Porque o que a gente pode fazer? A gente pode consumir melhor. A gente pode entender aonde a gente quer gastar o nosso dinheiro. A gente pode entender que hoje, talvez a gente tenha um papel, na verdade, talvez a gente tenha um poder de voto muito maior com a nossa carteira do que com o nosso voto. Porque quando a gente vota e elege quem a gente elegeu, e essas pessoas tomam decisões, como, por exemplo, diminuir a unidade de conservação do Pará, eu tenho certeza que essa decisão, ela não contempla a maioria das pessoas do Brasil. Ela contempla uma pequena bancada ruralista que está ganhando dinheiro há muitos anos vendendo os nossos recursos, e vendendo o nosso oxigênio, e vendendo a nossa chuva. Porque a floresta amazônica é que faz ter chuva aqui no Sudeste. Então, o que eu queria trazer nesse Dia Mundial do Meio Ambiente é exatamente o motivo pelo qual ainda tem que existir um Dia Mundial do Meio Ambiente, que é fazer com que eu, com que você, com que todo mundo repense hoje qual é o nosso principal poder. É o dinheiro. Já que os governantes estão vendidos para o dinheiro, para o capital, para os agronegócios da vida, ou para o carvão, no caso do Trump, como é que a gente escolhe todos os dias o que a gente quer apoiar, o que a gente quer ver florescer, onde a gente coloca o nosso dinheiro e o que a gente não quer ver florescer. Então, no Dia Mundial do Meio Ambiente, eu peço para você repensar o teu consumo de carne. Eu peço para você repensar a tua locomoção. Eu peço para você repensar a voz que você tem com a tua carteira, porque todo mundo tem. E talvez hoje o dinheiro seja a maior voz que a gente tenha no mundo. E todo mundo consome, o tempo inteiro. Então vamos junto fazer a transformação que a gente quer ver no mundo, porque se depender de alguns governantes que a gente vê por aí, não vai ter mais mundo daqui a bem pouco tempo.